Se o mais avançado instrumento já construído pela humanidade tivesse acabado de cruzar um limite proibido da realidade, imagine por um momento a ferramenta mais poderosa e precisa da ciência moderna, o telescópio James Webb, acabou de ultrapassar os limites do conhecimento humano. Ao invés de apenas olhar para as fronteiras do espaço, ele pode ter desvendado uma rachadura no próprio tecido da realidade. Nos últimos meses, cientistas de todo o mundo vêm recebendo dados tão absurdos, tão fora de qualquer padrão estabelecido, que até mesmo os maiores nomes da física começaram a se perguntar se ainda estamos lidando com a mesma realidade que conhecemos. Um físico ganhador do Prêmio Nobel, em um momento de frustração e desespero, se viu forçado a fazer uma declaração alarmante. Este não é o nosso universo. E o que o James Webb está captando nas regiões mais distantes do espaço? Isso coloca em xeque não só o modelo do Big Bang, mas também a própria definição do que chamamos de real. O que você vai ver agora pode ser mais do que uma simples descoberta científica. Pode ser a chave para entender que o que sabemos sobre o cosmos, e até mesmo sobre a nossa existência, pode estar completamente errado. A verdade, dessa vez, não está lá fora. Ela está bem diante dos nossos olhos. E é isso que faz com que seja tão perturbador. O que o Webb está mostrando não é apenas um olhar sobre o que está longe de nós, mas algo que ameaça a própria estrutura do que entendemos por universo. O que vimos até agora pode ser apenas uma cortina, escondendo o verdadeiro mistério do cosmos. A primeira pista, em um ponto quase insignificante, nos chegou de uma mancha dourada captada pelo Webb, em meio ao vasto e quase incompreensível ruído cósmico. A princípio parecia uma falha, um reflexo da imensidão do universo. Mas ao ser ampliada, aquela pequena mancha revelou algo inesperado. Uma galáxia, formada apenas 290 milhões de anos após o suposto nascimento do universo. E o problema com isso? Ela é evoluída demais, brilhante demais, densa demais. Isso é um paradoxo por si só. Em teoria, não deveria haver tempo nem matéria suficiente para que uma galáxia tão complexa e avançada surgisse tão cedo na história do cosmos. Mas ali estava ela, desafiando todas as previsões com sua estrutura altamente desenvolvida, muito mais madura do que deveria ser possível. Agora, imagine a reação dos cientistas. Como explicar isso? Seria um acaso? Um erro? Ou estamos realmente observando algo além da nossa compreensão? E o mais alarmante é que isso não foi um caso isolado. O Webb não encontrou apenas uma galáxia assim, mas dezenas delas, cada uma delas desafiando as leis da física, cada uma delas quebrando as regras estabelecidas. E à medida que essas descobertas se acumulam, a pergunta se torna inevitável. Estamos realmente vendo o início do universo? Ou estamos observando algo totalmente além da nossa compreensão? Algumas dessas galáxias vão além do absurdo. Enquanto galáxias comuns convertem no máximo 10% do gás disponível em estrelas, o Webb encontrou 3 galáxias que converteram 100%. Toda a matéria transformada em luz, sem sobra, sem poeira, sem gás. Isso não é apenas uma falha em nossa compreensão da física. Isso destrói os modelos atuais de formação galáctica. Isso contradiz tudo o que pensávamos saber. A astrofísica clássica afirma que isso é impossível. Mas, se são reais, então precisamos reavaliar tudo o que sabemos sobre a formação de galáxias, sobre a origem do cosmos, sobre a natureza do espaço-tempo. Mas então, se não são galáxias, o que estamos vendo? O que essas descobertas representam? Pode ser que o que estamos observando não sejam galáxias, mas fragmentos de outra realidade. Estruturas que vêm de uma dimensão paralela. Vestígios de um universo que existiu antes do nosso. E o que estamos vendo não para por aí. Para entender o tamanho desse problema, precisamos ir ainda mais longe, até o limite daquilo que podemos observar. A esfera de Hubble define esse limite. Quanto mais longe um objeto está, mais rápido ele se afasta. Chega um ponto onde a velocidade de afastamento supera a da luz. E nesse ponto, tudo deveria ser invisível.
mas o web está captando sinais de regiões onde nada deveria nos alcançar. Isso quer dizer que algo de algum modo está cruzando a barreira do impossível. O que significa isso? Será que estamos presenciando uma nova fase da expansão do espaço? Uma expansão que ainda não entendemos completamente? Ou talvez a resposta seja mais radical. E se estivermos recebendo informações de fora do nosso universo? E se de alguma maneira o que estamos vendo vem de fora da nossa realidade observável? Essa possibilidade muda completamente a nossa compreensão sobre a natureza do universo. A ideia de um universo observável, com limites bem definidos, precisa ser revista. O que estamos vendo parece vir de um lugar que simplesmente não deveria existir. Agora, o web revela algo ainda mais incomum. Ao medir as vibrações do fundo do cosmos, o telescópio captou uma frequência. Não uma imagem, não uma onda gravitacional. Um som, um pulso fraco, mas repetitivo. Um padrão que não se encaixa em nada que conhecemos. O que significa isso? Estamos ouvindo algo que jamais imaginamos. Não são pulsares. Não são as ondas gravitacionais que já conhecemos. É algo completamente novo. Um padrão que se repete com precisão quase mecânica e mais perturbador. Ele segue uma sequência matemática, como se tivesse sido projetado para ser detectado. Cientistas começaram a chamar isso de batimento cósmico. Mas batimento de quê? De quem? Há quem diga que estamos captando o rastro de matéria exótica, algo que nunca antes conseguimos detectar. Outros, mais ousados, acreditam que esse padrão é uma mensagem. Uma mensagem artificial, vindo de um lugar onde as leis da física não funcionam como aqui. E se isso for um lembrete de que nunca estivemos sozinhos? E se o buraco for ainda mais profundo? Em zonas extremas do cosmos, o web observou distorções gravitacionais tão fortes que não há nada visível para explicar o fenômeno, como se o próprio espaço estivesse sendo dobrado por uma força sem origem detectável. Não é matéria escura, é algo além. Um campo de gravidade sem massa. Um empurrão vindo de um ponto fora do mapa. E o mais incrível, alguns cientistas começaram a especular que essas distorções podem ser causadas por universos paralelos colidindo com o nosso. E se for isso? Se for verdade, isso explicaria uma outra descoberta chocante. Galáxias distantes com padrões de rotação invertidos, como se existisse outro universo sobreposto ao nosso, onde tudo gira ao contrário, onde o tempo corre ao inverso, onde as leis da física são diferentes.